E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer 7 dicas de Final Cut Pro que eu tenho certeza que vai ajudar muito a quem quer acelerar aí o processo de edição. Então, como eu falei, são 7 dicas e eu vou começar com a primeira, que é dando zoom na timeline. Muitas vezes a gente usa o Command+, para dar um zoom na timeline e zoom menos para dar zoom out. Mas existe uma forma bem mais simples de dar um zoom na timeline. Então, por exemplo, a gente quer dar um zoom nessa área aqui específica. E para isso a gente simplesmente aperta Z e desenha um retângulo. E esse retângulo vai ser exatamente a área que está sendo dado zoom, né, aproximando. Então é exatamente aquele retângulo que a gente desenha. Então se eu quiser aqui de novo, quero dar um zoom exatamente nessa área, ele vai preencher a área que eu selecionei de retângulo para dar o zoom. E aí isso já nos leva à segunda dica, que é dar zoom out. Então quando você quer ver a timeline completa, então você tem a opção de Command-, né, mas demora bastante, muitas vezes não é o que você quer. Então vamos dizer que eu estou dando zoom in aqui, vamos dar mais um in aqui nesse período, então eu estou vendo praticamente cada frame. Então eu quero voltar minha timeline para a visão geral. Como a gente faz? Shift Z, ele dá zoom out na nossa timeline, mostra exatamente a timeline completa. E essa próxima dica é uma dica que quem usa bastante a timeline magnética, que eu tenho certeza que vocês sofrem. Então isso é quando a gente quer mover um clipe específico. Então a gente tem a timeline principal e a timeline secundária em cima, mas eu quero mover esse clipe sem mover o da timeline secundária. Então toda vez que eu clico aqui, ele está movendo a timeline secundária também. Por quê? Porque se a gente der zoom aqui, você pode ver que ele está atrelado a esse clipe. Então o clipe da timeline secundária está marcado aqui com um tracinho, então ele fica preso sempre a esse clipe específico. Mas se você quiser movimentar esse clipe sem mexer a posição que você já marcou da sua timeline secundária, você aperta o botão de tilt e você troca ele com o clipe que você quer. Bum, dessa forma. Então ele fica parado e você consegue movimentar a sua timeline principal sem atrapalhar a posição do clipe na timeline secundária. Isso é muito útil. Quando eu descobri isso eu fiquei, uau, por que eu nunca usei isso? Eu nunca tinha, não sabia dessa funcionalidade. Então segura Tilt e muda. E claro, você vai ter que achar o Tilt no seu teclado, então o Tilt fica entre o Z e o Shift. Alguns teclados o Tilt fica do lado esquerdo do número 1. Então, no MacBook Air, o Tilt fica do lado do Z. Então, segura Tilt, muda o clipe de lugar, o clipe da timeline secundária fica paradinho lá, sem você precisar mexer nele de novo. Próxima dica é para aquela galera que eu tenho certeza que faz edição de acordo com a batida da música, vai ficar muito feliz. Porque quando a gente está trabalhando com a batida da música, a gente faz algumas marcações. Então, por exemplo, aqui eu fiz a marcação no meu clipe de acordo com a batida da música. E se vocês observarem, se eu cortar aqui meu clipe, clicar no meu clipe, eu vou ver a duração. Então a duração desse clipe específico é de 1 segundo e 20 frames. Então eu sei que a batida da minha música, onde eu quero os cortes, ela tem uma batida a cada 1 segundo e 20 frames. Então muitas vezes a gente tem um clipe que, por exemplo, esse aqui. Então poderia simplesmente arrastar ele, né, na marcação, mas isso demora um pouco de tempo. Então se eu tivesse cortado, por exemplo, aqui, então eu tenho esses dois clipes. Eu quero que esses dois clipes tenham a duração de 1.20 frames, 1 segundo, 20 frames. Então tem a opção de simplesmente arrastar aqui e segurar. Mas existe uma opção mais fácil de fazer, que é Ctrl D. Então quando você aperta Ctrl D, aparece de outra cor aqui a duração do seu clipe, né? Então esse clipe tem 4 segundos e 11 frames. E eu quero que ele tenha 1 segundo e 20 frames. Pronto, já faz a marcação. Então de novo, se eu quiser alterar, Ctrl D, vamos colocar com 48 frames. Então você pode escrever tanto em frame ou em segundo, tá? Então os primeiros 2 dígitos são frames e a partir daí você está entrando com segundos. Então eu quero que esse clipe e esse clipe tenham 1 segundo e 20 frames. Então Ctrl D. E eu vou digitar aqui 1 segundo e 20 frames. Pronto, todos já têm exatamente o mesmo tamanho desse meu clipe anterior e todos vão entrar na mesma batida da música.
Então na hora que você estiver editando um clipe que você quer que seu B-roll, por exemplo, corte exatamente na posição de uma batida específica da música, essa é uma funcionalidade muito boa que acelera muito a edição, porque você só simplesmente faz a sua marcação. Então, a primeira marcação tem 1 segundo, então todos os outros clipes que você quiser que tenham 1 segundo, você vai selecionar eles, Ctrl D, vai escolher a duração do clipe e pronto, você já vai ter a duração exatamente na posição que você quer, sem precisar ter que se preocupar com cortar da forma que eu mostrei para vocês. Dica número 6, e é uma coisa que a gente faz quase sempre nos nossos vídeos, que é colocar o quê? Texto. Então normalmente quando você quer colocar um texto, eu uso mais o texto básico, a gente vem sempre em texto, você escolhe o texto, né? Então normalmente vem aqui, texto básico e joga o texto básico. Mas existe uma tecla, um conjunto de teclas que acelera isso muito facilmente, que é Ctrl T, pronto. Ctrl T, você já adiciona um texto toda vez que você quiser. Então você coloca o cursor na posição que você quer, Ctrl T, ele vai adicionar um texto básico para você. E aí a partir daí você consegue alterar, né, o título, o título não, o que você quer escrever, a fonte, o tamanho. Então você consegue escolher também quanto tempo vai ter a duração do texto. Então essa é a funcionalidade que acelera bastante a sua edição. E por último, é uma coisa que quando você trabalha com muito clipe, muito clipe, faz toda a diferença. Se vocês observarem aqui no meu viewer, aqui a gente tem no meu browser essa marcação verde aqui. Essa marcação verde nada mais é que ele está me apontando qual parte de cada clipe foi usada na minha timeline. Então toda vez que você utilizar alguma imagem na sua timeline, ele vai marcar com verde. Então todo esse tempo aqui em verde foi utilizado. Então esse aqui são os meus cortes. Então, se a gente der um zoom aqui, você consegue ver melhor. Então aqui estão os cortes que eu usei, né? Então isso é muito bom para quando você estiver trabalhando com muitos clipes e não souber o que foi utilizado e o que já foi utilizado. Então você consegue visualizar isso de forma muito fácil. Só que isso não vem ativo no Final Cut. Para você ativar isso, você tem que ir em View, Browser, e aqui a gente tem a opção Used Media Rangers. Então vai marcar exatamente todas as distâncias, né, os períodos que foram utilizados dentro da sua timeline. Então se eu desmarcar aqui, ele some. E se eu vier aqui em Viewer, Browser, Use Media Ranges, então pronto, a gente já tem a marcação aí, o que facilita a visualização do que foi e o que não foi utilizado na sua timeline para sua edição. Então essas foram as 7 dicas, espero que vocês tenham gostado, espero que agilize e melhore bastante a edição de vocês. Qualquer dúvida, sugestões é só colocar aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.